Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de Educação Física. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o arvorismo. Então, quais são os nossos objetivos, né? Quais que são os nossos objetivos quando nós pensamos na questão do arvorismo? Reconhecer o arvorismo como prática corporal de aventura e compreender a relação social entre as práticas corporais de aventura e o meio ambiente. Então, aqui nós temos, né, um videozinho, um gifzinho que já mostra um pouquinho da questão do arvorismo. Nós temos mais uma imagem, inclusive, né, em alguns shoppings, em várias cidades, dependendo do momento do ano, eles colocam algumas práticas simuladas de arvorismo num ambiente indoor para as pessoas entenderem o que é interessante, porque já cria a curiosidade para depois, futuramente, as pessoas terem a prática no meio natural. Para o final dessa aula, na nossa atividade de mãos na massa, nós vamos precisar de alguns materiais. Cordas de vários comprimentos e espessuras, bastões, ripas de madeira ou pedaços de bambu, tatames e ou colchonetes. Vamos começar a nossa atividade então de refletir um pouquinho. Arvorismo ou arborismo? Ele é considerado como um esporte radical ou é uma prática corporal de aventura? Se resume a travessia entre plataformas montadas no alto das árvores, ultrapassando diferentes tipos de obstáculos, como escadas e pontes suspensas. O que vocês conhecem sobre o arvorismo, então? Quais dessas questões vocês conseguem fazer um resuminho aí no caderno de vocês? Eu vou deixar um tempinho para essa reflexão e nós já voltamos para conversar sobre a resposta.
Voltamos, pessoal. Então, vamos às nossas questões? Arvorismo ou arborismo? Os dois, as duas formas de falar está correto. Nós utilizamos muitas vezes mais a palavra arvorismo, mas arborismo também não é errado, as pessoas usam muito no senso comum, por mais que a forma mais tradicional de falar seja o arvorismo. Ele é considerado um esporte ou uma prática corporal de aventura? Não existem campeonatos, regras específicas, não existe a profissionalização do arvorismo. Então, por conta dessas questões, ele é uma prática corporal de aventura. Ele não se resume somente a algumas travessias, nós temos diferentes obstáculos, então pontes em corda, né? Nós temos pontes suspensas, escadas que nós podemos colocar, plataformas, nós temos plataformas todas em corda que a pessoa pode tentar transpor. Então, nós temos diversas formas de montar o circuito de arvorismo ali para a prática. As atividades corporais de aventura são definidas como aquelas que envolvem superação e um alto nível de riscos físicos, podendo estar relacionados à velocidade, à altura ou outros elementos. Elas aliam diversão a outros estilos de vida e também permitem novas formas de integração dos sujeitos aos meios naturais. Então, gente, o arvorismo que faz parte dessas práticas corporais de aventura, né? E nós temos que entender, né, que existe sim um risco, tá? Um nível de risco físico ali. É uma característica dessas práticas corporais de aventura. Porém, nós também sabemos que respeitando os equipamentos de segurança, respeitando as questões que são dadas durante a orientação para o início da prática, esses riscos são muito reduzidos. Também muitas pessoas que procuram exatamente pela questão da adrenalina que esse risco gera. Então são pessoas que já procuram esse tipo de atividade justamente por ter essa questão do risco. Dentre as atividades de turismo de aventura, o que está sendo bem difundido é uma modalidade recente na prática esportiva de aventura, que é o arvorismo. Nós temos algumas imagens aqui até desse arvorismo, como ele é praticado, e é interessante que ele apresenta também essa questão do nível de risco físico, mas é um risco um pouquinho menor se comparado a outras práticas corporais de aventura. Qual que é o conceito do arvorismo? É uma modalidade esportiva de aventura que consiste na travessia entre plataformas montadas no alto das árvores, ultrapassando diferentes tipos de obstáculos, como escadas, pontes suspensas, tirolesas e outras atividades que podem ser criadas. Nessa aqui nós vemos a travessia através de uma ponte suspensa. Não sei se fica claro para vocês o equipamento de segurança. Então, a praticante aqui está utilizando uma cadeirinha de alpinista, né? Que se por qualquer acidente ela tenha um pé que escorregue, que ela caia, tem o equipamento de segurança que vai garantir a integridade física da praticante. Além de árvores, postes também podem servir para a base para a prática do esporte. Então nós pensamos muito nas árvores, porque o nome é arvorismo, é a proposta fazer nesses ambientes naturais com muitas árvores. Mas nós podemos adaptar para postes num ambiente mais urbano, quando nós queremos conhecer um pouquinho mais dessa modalidade. Mais um conceito, então, em relação ao arvorismo, nós temos uma imagem interessante, que é a prática por crianças. Normalmente, quando nós temos essa prática por crianças, é em locais um pouquinho mais baixos. Também com os equipamentos de segurança, é possível visualizar aqui o mosquetão prendendo a cadeirinha, que qualquer tropeço, essa criança está bem segura. O capacete também, que faz parte do equipamento de segurança. A norma NBR 15500 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, então a ABNT, cujo escopo é definir os termos usados nas atividades de turismo de aventura, está da seguinte maneira: arvorismo ou arborismo. Então, se vocês lembrarem da nossa atividade de reflexão do início da aula, eu posso utilizar os dois termos. É a locomoção
por percursos em altura, instalados em árvores ou em outras estruturas. Então, nós podemos utilizar também outras estruturas para instalação e não somente as árvores. Sua origem e evolução histórica. O arvorismo técnico surgiu na Costa Rica. Segundo a versão mais conhecida sobre a origem do arvorismo, o esporte surgiu nos anos 80 na Costa Rica, onde cientistas pesquisavam a fauna e a flora de cima das árvores. E para evitar subidas e descidas constantes, resolveram criar uma forma de passar de um galho para o outro. Então, gente, é interessante nós refletirmos que, como diversas outras práticas corporais de aventura, o arvorismo também surge da necessidade do homem de transpor um obstáculo ou de resolver uma situação, problema, quando está ali no meio natural, no meio ambiente, na floresta. E isso é muito interessante, né? Essa evolução da prática corporal de aventura através da solução de um problema de percurso ali criado pelo homem. Nos anos 90, com a introdução de técnicas e equipamentos verticais, o arvorismo despontou-se como atividade de aventura, proporcionando emoção, lazer e entretenimento para toda a família. Então, hoje em dia, ele já é muito mais difundido, né? Nós temos equipamentos verticais, mais equipamentos de segurança, a possibilidade de realizar em parques fechados, ambientes mais urbanos, que faz com que toda a família pratique como uma forma de diversão e entretenimento. Então, foram construídas plataformas estruturadas para possibilitar o pernoite nesses locais, dando origem ao arvorismo contemplativo. Então, além de você praticar, você consegue dormir nesses locais. Como prática esportiva, foi desenvolvida na Nova Zelândia e na França a partir dos anos 90. Com o tempo, os percursos foram melhorados, foi aumentado o grau de dificuldade, criando assim o arvorismo acrobático. No Brasil, a atividade chegou em 2001, então se nós pensarmos, ele surge na década de 80, ele vai evoluindo e demora mais ou menos 20 anos para a prática chegar no Brasil. E nós conseguimos ter a imagem aqui dessa prática em ambientes um pouquinho mais extremos, mais radicais, no momento que daí você já precisa de um certo grau de treinamento, você precisa conhecer técnicas e equipamentos de segurança. No arvorismo, então, não é necessário ser atleta para praticar o arvorismo. Isso é muito importante vocês entenderem. Às vezes vocês pensam, tá, mas eu quero praticar, não sou atleta, não tenho tanto essa condição. Eu posso praticar? Pode sim. A segurança é uma preocupação, sendo realizada por meio de equipamentos como capacete, corda, cadeirinha, mosquetões e polias, sendo de extrema importância a atuação de profissionais capacitados que saibam adequar segurança e preservação para haver o mínimo impacto ambiental. Por meio da prática de atividades de arvorismo, que contém desafios e aventura, podemos estar desbravando novas possibilidades de movimento em conexão com a natureza. Então, nós refletindo, né, a questão dos equipamentos de segurança, é muito importante, eles são necessários, esses equipamentos de segurança. É importante também um profissional capacitado, habilitado, quando vocês forem realizar essa prática, né, em diferentes locais. É interessante perguntar quem está orientando está acostumado, conhece os equipamentos de segurança, verificar se tem os equipamentos, né, capacete, cadeirinha, os mosquetões, e a questão de ser uma atividade em contato com a natureza, aumenta a possibilidade, você sai do meio urbano, você vai para o meio rural, um meio mais natural, você pode respirar ar puro, ter o contato com a natureza, com o meio ambiente, desenvolver, né, mais o teu contato com a natureza. Muitas vezes no dia a dia a gente fica tão preso na cidade, no meio urbano, e é uma atividade que proporciona você sair do meio ambiente, ali desse nosso meio urbano, muito tóxico, e ir para um meio mais natural. Existem circuitos de arvorismo, então, com diferentes graus de dificuldade.
Os mais simples são formados apenas por trilhas, onde os suportes para pés são móveis e por isso exigem muita concentração. Já os mais difíceis são mais desafiadores e, além das trilhas, englobam paredes de escalada para chegar até as plataformas e paredões de rapel para descer novamente ao solo. Então, nós temos desde os mais simples, para iniciantes, pessoas que estão começando a se aventurar nessa modalidade, até os mais difíceis, que são esses mais desafiadores, já exigem a questão de rapel, a questão de escalada. Então, para pessoas que já têm um certo treinamento, uma certa prática nessas habilidades e que daí sim conseguem evoluir e ir para esses circuitos um pouquinho mais difíceis. Quais que são os benefícios do arvorismo? O arvorismo é um tipo de atividade que não traz apenas benefícios físicos, como também psicológicos, como sensação de bem-estar, aumentam a força muscular, diminuem o risco de algumas doenças, melhoram a flexibilidade e o equilíbrio, são estimulantes devido ao excesso de adrenalina liberado pelo corpo, proporcionam o aumento da autoconfiança. Entre os benefícios do arvorismo, o contato com a natureza certamente é o que mais se destaca. Praticantes do esporte dizem que andar sobre as árvores tranquiliza a mente, além de poder contemplar paisagens lindas lá de cima. Se nós pensamos na condição assim física, a questão do equilíbrio, né, é muito desenvolvida pela questão das cordas ali, a forma como tem que se equilibrar para transpor o obstáculo, mas a questão mental, a questão da adrenalina que é liberada, o contato com a natureza, você poder ter essa visão de paisagens muito bonitas, tudo isso gera o benefício físico e o benefício psicológico. Vamos para a nossa atividade mão na massa, ela vai ser dividida em 2 momentos. Num primeiro momento, vocês vão se dividir em grupos de 4 ou 5 estudantes com cordas de diferentes tipos, trançadas, torcidas, de poliéster, poliamida, sisal, juta, tamanhos e cores, além de pequenos pedaços de corda fina, comprimento de 1 metro e bitola de 2 a 4 milímetros, que serão usados pelos estudantes para a prática de nós. Exemplo, direito, 8 simples, 8 duplo, lás de guia, escolta, marinheiro, caminhoneiro, carioca. Cada aluno deverá demonstrar os tipos de nós que já conhece, para então iniciar a atividade de desafio de aprendizagem de novos nós, com o incentivo do trabalho em equipe para a superação de desafios. Se você está num grupo que você não conhece, ninguém conhece nenhum tipo de nós, a prática desses nós, vocês sempre podem procurar no YouTube, por exemplo, tem vários vídeos explicativos sobre a elaboração desses nós. E daí, num segundo momento, a partir do conhecimento socializado ali daqueles nós vamos construir uma ponte de cordas coletivas. Como o arvorismo é uma prática focada na superação de desafios e obstáculos, vamos aproveitar para testar nossa ponte de cordas. Ela pode ser instalada entre as traves da quadra ou do campo da escola, nos postes de vôlei, pilares, colunas e árvores. É recomendado a utilização de colchões para proteção em caso de quedas. Então eu vou deixar um tempinho para vocês nessa questão da construção aí desse segundo momento da nossa atividade mão na massa. Treinem bastante os nós, pensem aonde vocês vão colocar essa corda de vocês, né, essa ponte de cordas, e nós já voltamos para conversar um pouquinho.
Oi, pessoal, voltamos. E aí, esse nó ficou bem firme, deu certo a ponta e conseguiram praticar. Eu imagino que a dificuldade maior seja no começo, a prática desses diversos tipos de nós. Depois, a construção coletiva e a prática física, ela é muito divertida. Lembrem de colocar os colchões ou colchonetes pela questão da segurança. O que nós estudamos na aula de hoje, então? O arvorismo é uma modalidade esportiva de aventura que consiste na travessia entre plataformas montadas no alto das árvores, ultrapassando diferentes tipos de obstáculos como escadas, pontes suspensas, tirolesas e outras atividades que podem ser criadas. Os benefícios do arvorismo são cuidado de si, bem-estar, concentração e autoconfiança. Eu deixo para vocês as referências do material que nós utilizamos para a aula de hoje e com isso nós encerramos mais uma videoaula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.